Olá e vamos a mais um vídeo da série Simultâneas Comentadas. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, essa aqui foi a simultânea de quarta-feira passada, então foi do dia 26 de janeiro e começou 20h10, durou mais ou menos 2 horas. Tinha 20 minutos com 30 segundos para a partida, sendo que esse tempo é aumentado pelo tempo que eu fico girando nos tabuleiros, né? Então é um treinamento intenso para cada um que participa. E para participar, basta você estar fazendo parte aí de algum curso na Academia Xadrez Vale, ou cursos online, ou turmas regulares, que você pode jogar os torneios semanais que classificam para simultâneas. Hoje, segunda-feira, temos um torneio que é classificatório para simultânea. São 12 vagas para simultânea e se você ainda não está matriculado em algum curso, ainda dá tempo, pode se matricular, jogar o torneio hoje à noite e quarta-feira que vem vai estar jogando a simultânea, que é um excelente treino para mim e para quem participa, né? Para mim também é bem intenso, bem puxado. Vamos dar uma olhada aqui nas partidas e não vou olhar ela toda, mas vou fazer alguns comentários sobre as aberturas. Vamos começar com essa Pirc aqui. Começar de trás para frente. The Cry is Free. Nessa eu joguei E4 e veio a Pirc. Eu joguei ataque austríaco. Cavalo F3, roque. Aqui é tudo teórico. Eu pensei nessa linha do Bronstein. E5 e joga com H4. É uma linha do Bronstein bastante agressiva. Mas resolvi jogar o lance principal, que é Bispo D3. Então aqui, para o The Cry is Free, que eu esqueci o nome, ainda não tenho gravado aí os nicknames e o correspondente nome verdadeiro, né? Mas o The Cry is Free vai cometer um erro agora. Esse não é bom. Então, basta reforçar um pouco aqui a abertura que as posições vão melhorar. Então, cavalo C6, cavalo A6 é um lance para jogar com C5. Depois de roque, C5. O detalhe é que essa captura aqui, a gente não deve se preocupar, porque se toma tem um intermediário. C toma D4, cavalo D4 e toma aqui. A posição das pretas é excelente. Vai jogar com bispo em B7, com torre em B8, tem um par de bispos. A estrutura está um pouco aqui prejudicada, mas abriu linhas e ganhou o par de bispos. Então, o peãozinho também segura aqui uma casa importante, né? Mas nada de especial aqui para as brancas, posição muito boa para as pretas. E se não joga dessa forma, bispo toma, as brancas têm que jogar D5. E aí é o tipo de posição Benoni, né? Vamos jogar assim, C5, D5. Esse é o lance principal. E aí é tipo uma Benoni. Dá para jogar com bispo G4 ou torre B8. Aí a questão é olhar a partir dos modelos dessas posições. A outra linha possível, mais jogada, é cavalo C6 e se segue A5, vai capturar, e aqui se captura assim, tem cavalo D5, tá aí um jogo satisfatório, tem vitórias aqui, inclusive do Duda aqui contra o Firuja, deve ser um blitz. E se tomar assim, bom, temos aqui um cavalo H5 que tem que ser explorado. Qual que é a ideia desse lance? Está atacando aqui, está evitando esse, não tem como jogar peão porque debilita, né? Pode ser interessante, se bem preparada, né? Temos aqui o Dubov ganhando do Anand, provavelmente blitz também, né? E aqui tá falando que foi standard. Não, standard é o padrão de xadrez, né? Mas time control não tem, e como foi no Lichess, deve ter sido um blitz aí, né? Ou rápido. Então, a minha dica aí para o The Cry is Free é reforçar a partir dessa tabia aqui. Também é possível jogar interessante variante C5. C5 se captura, vem dama A5, ameaçando tomar em E4,
E quando joga bispo D3, dama toma C5. Vai dar uma espécie de dragão. Então vamos ver o que seguiu. Roque, bispo D3, cavalo de B, D7. Aí eu joguei E5, é o principal lance. E cavalo E8, é mais jogado quando toma. Peão toma duas interrogações, ele não gostou nem um pouco. Achou que tomando de D seria melhor, né? Mas eu não sei porque é uma diferença tão grande. Talvez porque a posição é muito boa, né? Com vantagem de espaço, com linhas abertas, com essa casa E4, tanto para o bispo como o cavalo, né? Mas eu gostei dessa linha aqui e não sei se agora o plano vai ser um bom plano, né? Mas eu joguei para o ataque muito inspirado na variante do Bronstein, que é jogando E5 antes do bispo D3. Quero jogar com H5, abrir a coluna. Esse aqui não foi bom, olha só. Foi um lance reativo, né? Então, na pique, temos que jogar no centro o mais rápido possível, aqui, quando vem essa vantagem de espaço. Então, C5 é o lance. E aqui está bem satisfatória a posição, olha só, 0.3. Então, mesmo está igualado agora, está até um negativo aparecendo ali. Então esse aqui é o princípio na pique. Se vem esses ataques na ala, contra-ataque no centro muito rápido. E considerando aqui que esse aqui é um lance muito ruim, segundo a engine, né? Mas tenho minhas dúvidas se a diferença é tão grande assim, né? Aqui jogaria o que? Bispo E3. E depois... É porque não tem... Talvez seja essa a questão, né? Quando toma de D, você não permite o contrajogo com C5. Então, quando toma de F, é exatamente o C5 que vai dar um bom jogo para as pretas. Depois do lance aqui reativo, eu joguei dama E2, que não foi muito bom, mas a vantagem está boa. Minha ideia era jogar E6. B6 não foi bom, permitiu o E6. E aí, com esse, a coisa ficou complicada aqui, né? Tem um mate. E aqui uma posição interessante, que eu tinha tantos mates, na hora eu vi que eu tinha roque, que eu tinha torre F1, dama F5 é mate, eu escolhi o mate de cavalo, né? Mas apesar da posição do ataque fulminante, o que fez a diferença foi pequenos detalhes aqui na abertura. Por isso que é importante a gente reforçar a abertura dentro daquilo que a gente joga, vendo algumas partidas modelo e seguindo dentro do normal, né, do mais jogado, entendendo os planos. Então cavalo A6 é o lance mais jogado, dá para fazer um preparo com essa linha. Se chegar nessa posição do ataque austríaco, jogar uma linha, conhecer algumas partidas modelo, ó, tem um Medjarov ganhando, tem o Ivanchuk ganhando, e é pegar partidas que inspiram, e isso reforça a abertura. Vamos para a próxima agora. Bom, seguindo de trás para frente, vamos aqui nessa aqui contra o Zost. Agora me pegou a pronúncia, porque eu sempre escrevi o nome, e é Z-O-S-L-T. Então Zost seria o contrário, seria Z-O-L-S-T, Zost. Mas depois me diga aí se a pronúncia está certa, eu vou falar Zost. Bom, aqui eu joguei D4, D5, C4, gambito da dama. Esse aqui não é muito bom porque transpõe para defesa Marshall, que não é tão interessante, porque dá o centro, né? Quando toma aqui, eu gosto de jogar o cavalo F3 primeiro e depois jogar E4. Em geral, o G6 é um dos lances melhores e geralmente vem para cá e eu jogo H3, essa posição com centro forte, mas a Marshall é mais combativa. Mas aqui o Zost pensou num sacrifício, e como eu não queria muitas complicações, eu joguei cavalo C3, deixando transpor aqui para Eslava das Trocas. Então estamos jogando uma Eslava das Trocas, uma variante que estava no meu repertório, né? Bispo F4, Bispo F5, Dama B3, é um dos lances aqui mais jogados, B6.
Bom, aqui temos muitas coisas táticas, né? Tem lances como E4, cavalo B5 já apontado aqui como um bom lance. Eu joguei esse porque eu queria entrar num tipo de uma armadilha que eu já joguei numa posição muito similar, que é E4. E4, olha só, é o segundo lance do engine, então aprovado, né? E4 está sacrificando um peão. Se toma de cavalo, vai cair aqui, né? Talvez esse, talvez um cheque antes. Se toma de bispo, bom, vamos voltar aqui. Se toma de bispo, também dá para dar um cheque agora. E talvez cavalo toma e cavalo E5, ameaçando mate. E quando joga aqui, essa cravada vai ficar muito forte. Tem bispo G5, eliminando uma defesa, e vou ganhar aqui nessa cravada, né? Então era muito perigoso esse E4, já ganhador, né? Depois de peão toma, ameaça o mate. E6 meio forçado. Eu dei cheque, agora deixa ali tudo meio cravado, e tenho esse G4. Já joguei partidas muito similares, né, com essas mesmas ideias, até já publiquei aqui no canal. Então veio esse, e agora eu vou ganhar a peça. Então o Zosh abandonou. Mas, bom, o que eu recomendaria aqui de abertura é contra o gambito da dama, talvez jogar eslava mesmo, ou depois de C4, E6. Ou alguma coisa mais agressiva, poderia ser Chigorin, né? A Chigorin é interessante. Ou contra gambito albin, que eu sei que o Zosh gosta de uns gambitos, né? Então peão toma, D4, mas preparar em cima de algumas partidas modelo. Fala assim, algumas, meia dúzia, já é o suficiente para você saber em que posição quer entrar. E a partir daí é testar e aperfeiçoar a variante. Então não recomendo a defesa Marshall, e o gambito acho que é duvidoso, mas a transposição para eslava foi a minha escolha aqui. E a outra posição que tem que jogar dentro da teoria, né? Desenvolver o cavalo. Pode passar o bispo, sim, mas pode jogar com A6. É interessante jogar com A6. Evitar de vez aí um bispo em B5. E essa partida é tranquila, bem jogável. É a eslava das trocas. Dá para jogar de pretas. Dá para ter a eslava no repertório. Então, geralmente é a escolha de uma abertura previamente que a gente se sinta confortável, né? Vamos ver essa partida aqui contra o Tininho. Bom, o Tininho seguiu com C6 aqui, segundo lance. Eu joguei cavalo, D6. Estamos aqui numa espécie de Índia antiga, jogando com cavalo de BD7, A4, cavalo F6, bispo E2, seria a posição de Índia antiga. Ou com G6, uma Índia do rei com cavalo em D7. Mas o Tininho jogou dama E7, uma característica de defesa brasileira, né? Eu joguei E4, bispo G4, agora tem pressão em D4. Joguei bispo E2. E uma posição que eu gosto, tipo Índia do rei, cadeia de peões. E trocar o bispo mal aqui, né? Quer dizer, o bispo com potencial a ser um bispo mal, e o melhor bispo das pretas, que é o de casas brancas. E aí estava me sentindo aqui bem tranquilo. Aqui temos um ataque típico da Petrosian, mas ele não gostou desse lance. O que é que ele está recomendando? Bispo A3 para ameaçar capturar. Bom, meu plano era um só, era jogar B4 e seguir o ataque, né? Teve aqui peão toma duvidoso. O Engine criticou bastante, mas esse momento aqui ele gostava mais de B5, né? C5 é o segundo lance. Ele diminui muito aqui a vantagem, mas ali ele está gostando mais um pouco, né? C5, a ideia é ocupar a casa C4 com o cavalo e a coluna com a torre. Simplificamos, joguei torre D1 e agora, bom, esse aqui o Engine considerou
duvidoso, né? Duas interrogações. Ele considerava já capturar logo em C5, pagar para ver aqui, né? Leva o cavalo C4 ou o cavalo B3, dama C8, dama C7, cavalo toma C5. É uma posição com vantagem posicional, mas o Engine aponta uma pequena vantagem, não muito, porque eu acho que os peões já desapareceram um pouco, né? Então isso tende a equilibrar mais. Mas quando eu venho aqui eu ameaço o cavalo E5, depois não foi um bom lance aqui. O Engine considera dama D2 e ganhar o peão de D6, dama D2 ou dama D3, né? E ganhar o peão no lance seguinte. É realmente mais sólido, né? Eu tomei aqui, ele deu duas interrogações, apesar de dar 2.3 ali de vantagem, mas vamos ter algumas complicações aqui. Que eu pensei em dama B2, era o melhor lance, mas joguei esse. Propus uma troca, talvez fosse uma boa a troca. Voltei. Aqui não deu ainda, porque estava tentando uma maneira de melhorar esse cavalo. Então eu segurei o peão. Segurei aqui também, joguei no momento aqui para consolidar esses pontos. Estou com um peão a mais, é pouco ainda, né? Para dizer que é uma vantagem decisiva. O lance recomendado aqui era torre D8. Torre D8, colocar na coluna. E vai ficar um peãozinho. Os peões estão mais numa ala. Esse peão aqui é um alvo. Talvez fosse o caminho aqui melhor para o Tininho seguir. Quando jogou esse, aí o Engine já aponta 6.7. Que agora eu jogo aqui, ainda passei um susto que eu não vi o lance, foi depois de dama E5 eu tomo, ele toma, esse eu vi, que ele ameaça, dama toma F4, está ameaçando o cavalo, e se trocar, dama toma cheque, e, bom, poderia ser também, né, bispo toma, dama toma cheque, o problema é que eu estou com debilidade na primeira aqui, então quando joga aqui ele toma, e eu não posso tomar lá porque ele está ameaçando dama C1 ou dama 1. Olha, se eu tomo aqui, mate em 2, né? Então vendo essas coisas, né, eu joguei cavalo D3, que força aqui uma simplificação, estou devolvendo aqui, quer dizer, ele está recuperando, agora está igual de material, e aí eu tomo aquele cavalo. E vem torre D8. E agora? Aqui, pelo fato das pretas não terem a janelinha, me permite apenas defender a dama. Eu defendi a dama, que se tomar de torre agora leva a torre C8, se tomar de dama eu troco e tem torre C8. Então com isso eu consegui consolidar aqui o material e aí abrir a posição. Aqui já não tem mais jeito, né? Tininho abandonou nessa posição. Então acho que a abertura foi o problema também para encaixar o jogo, preparar uma linha aí mais eficiente contra a inglesa, né? Talvez cavalo C6, Tininho, que é um jogador agressivo, talvez prefira algumas linhas com F5, por exemplo, cavalo C6, se G3, F5, por exemplo. Essa é uma linha com uma tendência mais agressiva, mas tem que olhar também partidas modelo em cima de determinada linha e escolher qual é a sua linha contra a inglesa, porque eu senti aqui que foi meio improvisado na hora, né? Dama E7, e com isso eu fui pegando uma vantagem muito boa aqui, já de 1.5 com 8 lances, né? Então a abertura foi um ponto importante aqui nessa partida, apesar de depois ter brigado muito bem aí o Tininho. Então tem que ter algo que favoreça o estilo, uma posição que já entre numa boa posição, né? E não ter que melhorar uma abertura para depois ter algum contrajogo. Bom, vamos ver aqui agora. Essa aqui me alertou contra o Douglas, né? Caspa Brasil, me alertou para uma linha, porque eu gosto de jogar essa linha aqui contra a Caro-Kann, dos dois cavalos, que tem partida do ficha, tem uma armadilha aqui
com bispo F5, mas o correto é o bispo G4 mesmo. E depois de H3 a maioria captura, mas tem esse lance também. E aqui na hora da simultânea eu me lembrei de uma variante que toma, joga esse, joga bispo aqui, joga esse. E cheguei já a analisar essa posição, que H4 é um lance que parece que vai criar problemas, né? Mas vinha F6, cavalo toma. E, por exemplo, D4 para jogar bispo D3, essa é uma posição considerada muito satisfatória para as pretas, apesar de uma aparência assim estranha, né? Que você vai entrar com dama. Mas olha lá, 0-0. Então na hora eu lembrei, não quis jogar essa linha. Ainda mais que seria linha complicada. Eu imaginei que o Douglas poderia estar preparado nessa variante. Então eu joguei um lance, depois descobri que é um lance perfeitamente jogável, um lance mais calmo, que é bispo E2. E evita D4, de passagem evita D4. Então esse bispo E2 que eu decidi na hora, vi que tinha cavalo D4, então um ganho de peão aqui simples, né? E aí deve ter desanimado aqui um pouco Douglas. Depois jogou esse. Eu ia jogar cavalo aqui, não perdi ainda a peça, né? Porque talvez ele tenha imaginado que dama B6 era o único para defender o bispo, eu jogaria B4. Mas aqui ainda tinha dama 4, mas a posição estava muito ruim, porque eu tenho um peão a mais. Aqui está dando o que? Dama A4, já está jogado. Dama 4, B3. É porque está desconectando aqui. Bom, agora cavalo C3, B3. E segue o jogo. O problema aqui é o peão a menos, né? E tem uma expansão aqui que vai ser meio desagradável também. Se jogar aqui vai ficar com a dama muito ali presa, né? C4 ou A4 e a dama vai ficar aqui. Bom, então o grande problema foi o D4, que perdeu um peão. Então essa variante, apesar de inofensiva aparentemente, ela já evita o D4. Foi um ponto para ela, né? Aqui a maioria joga com E6, roque, continua sem ter o D4, cavalo F6, D3 e nada demais aí para as brancas. Dá para seguir jogando tranquilamente. Jogo sólido, excelente para as pretas. Vamos seguir aqui e ver aqui a partida contra o Antônio Carlos, brasileiro. Eu joguei ataque índio do rei. E olha só, vou já recomendar uma partida para o Antônio Carlos. Sei que a próxima partida na simultânea vai ser mais difícil se eu jogar a mesma abertura. Então hoje, no dia da gravação desse vídeo, foi jogada a partida entre Axel Beckman e Krikor. O Krikor venceu o Floripa. Parabéns para o Krikor, jogou um bolão. E a linha que o Krikor jogou contra o ataque índio do rei foi inspiradora, né? Ele joga a linha com C5 mesmo. Então faz o roque primeiro, cavalo de BD2, joga com C5. Aqui eu jogo com E4, cavalo C6, torre E1, tudo normal. B5. Então é essa linha muito boa, porque as brancas têm que fazer um ataque na ala do rei. E se não fizerem esse ataque direito, vão perder aqui no centro, na ala da dama. E aqui, cavalo F1, A5. O Krikor jogou um dama C7, que eu achei interessante a hora que veio esse lance, porque em geral o dama C7 é considerado, pela partida Fischer e Geller, não o F. Geller, mas outro Geller, que o Fischer joga o bispo em F4 e depois joga o cavalo em E3 e ameaça. Isso aconteceu na partida do Beckman e Krikor, mas quando ele ameaçou tomar em D5, o Krikor jogou dama D8, já tinha passado a torre. Então recomendo essa partida, é uma partida modelo para enfrentar o ataque índio do rei. Então essa linha, essa formação é meio passiva, ela combinaria com uma formação com o bispo em F5 ou G4 e o bispo aqui em D6, também seria outro sistema possível.
a captura, mas tá, de qualquer forma, aqui tá dando igual, né? Nada demais, apenas que tem algumas linhas que são mais agressivas. Cavalo G4 eu joguei A4, veio o ataque aqui, foi um pouco inesperado, mas eu não estava vendo, não estava com senso de perigo, mas fiquei tendo que ver como defender, porque ele quer tomar e jogar o outro cavalo em G4, poderia ficar perigoso. Então eu joguei E5, quando tomo eu tomo, se vier outro cavalo e veio, eu jogo o cavalo E4. E depois desse eu tomo, jogo dama D4, de qualquer maneira eu vou ficar aqui com 2 por 1, né? E sigo trabalhando aí com os bispos. A torre poderia jogar se tivesse alvos ou uma atividade maior. Aqui joguei para trocar um par de torres e seguindo devagar as duas peças aí se impõem, né? E aqui no final teve algo interessante, que foi o H6, porque se toma eu acho que eu ia jogar até bispo F7, essa torre está sem casa, e se joga aqui tem esse mate, né? O par de bispos estava muito forte, independente de ter um ataque ali, por exemplo, cheque aqui, se ele joga H6, né? Tudo bem, vou jogar o final aí, posso tomar, posso segurar um pouquinho mais. Tem esse lance aqui para tomar e tomar aqui. Tem uma boa vantagem, mas teria que ir com calma, trabalhando com um par de bispos, avançando os peões e com o rei também bastante ativo. E então, minha recomendação é ver a partida do Crico, Antônio Carlos, que você vai se inspirar. É uma boa linha para jogar contra o ataque índio do rei. Bom, voltando aqui a partida contra o Carlos Alessandro. Então foi Índia do rei, normal aqui. Eu joguei a Petrocian. Aqui o Alessandro jogou cavalo A6, bispo G5, tudo teórico. Dama E8, talvez melhor jogar um H6 antes, porque aí meu bispo geralmente vem para H4, né? E aí dama E8 agora pode ser possível, né? Para descravar e jogar o cavalo. Mas quando joga direto eu posso tirar aqui, que é um lance típico, e quando vem o H6 eu já não preciso ir para H4, eu venho para E3. Isso aqui é um recurso típico aqui na Índia do rei, que essa peça sacrificada vai ser recuperada aí com a massa de peões. Só que eu jogo roque e a minha ideia é agora ficar com essa casa E4 forte, né? H4, a minha ideia era debilitar essa diagonal, já que aqui está defendido pelo rei. Se eu consigo jogar uma abertura, talvez eu possa ter algo aqui pela diagonal. Então veio bispo F5, eu defendi. Veio dama E7, querendo entrar em H4, eu joguei H5. Dama H4, tomei. G3 e agora torre E1. O Engine não gosta muito das coisas, mas foi ficando bom aqui. Bispo F1, bispo G2, está 2.2. Eu deveria ter jogado dama B3, mas eu estava tão fixado aqui na ideia dessa diagonal que eu joguei dama B1, que é o segundo lance, que eu estou ameaçando aí. Talvez, se a torre sair de lá, vai ter cavalo G5. Bom, ele tirou o rei logo, por via das dúvidas, eu ataquei o cavalo e deixei o cavalo fora de jogo. Torre E8, mas ainda foi muito difícil. Vim para cá, joguei dama C1 atacando H6, veio a defesa com dama G6, dama C2. Tentei trocar simultâneo, a gente não quer ficar calculando muito se o ataque vai chegar ou não vai. É melhor trocar as damas e ficar com o jogo mais tranquilo. Aí eu tenho o plano de C5, joguei o cavalo E4, veio o bispo, tirei, descravei, né? Veio o cavalo aqui, eu capturei e joguei C5. O momento interessante da partida vai chegar daqui a pouco com torre C6. Estou na pressão, tem 3 pontos de vantagem, um tipo de posição que eu gosto, né? Uns finais já da Índia do rei. Bispo F5, não percebi que a ideia do Carlos Alessandro era trocar em algum momento.
Aqui eu vi depois de ter jogado o lance, que eu joguei torre C6, mas vi que tinha G4. G4 não pode ser capturado, porque bispo F5 e mate no próximo. Isso eu vi durante a simultânea, mas já tinha jogado o lance. Mas depois eu vi que não era tão grave, que ele não é obrigado a tomar. Ele pode seguir aqui nessa diagonal, ou até jogar por aqui mesmo. Por aqui talvez seja mais... E a vantagem das brancas não é uma vantagem decisiva, né? É uma vantagem, mas não tanto. Eu vim para cá, veio o bispo F8, tá dando uns lags aqui incríveis no Lichess. Então, cheque, eu vim para cá, bispo F8, eu joguei A4. Ele jogou torre B7, aqui eu não percebi a ameaça, era bispo D7, foi bom não ter percebido, que aí eu comecei a pensar e me chamou a atenção esse sacrifício de qualidade, deixar a torre aí. Interessante que no mesmo dia da simultânea, quarta-feira passada, eu tinha garimpado várias partidas com sacrifício de qualidade, exatamente esse tema, sacrifica, faz peão passado. Então eu joguei aqui para abrir a diagonal, primeiro dei o cheque e joguei para abrir a diagonal aqui com A5, né? Abrir a diagonal do bispo de casas pretas. E se toma, minha ideia era tomar aqui ou de peão ou até de bispo, mas aqui de bispo está de bom tamanho, quer dizer, de peão, né? E toma de bispo aqui, ataca a torre e joga esse ou bispo A5, né? Parece que é mais forte bispo A5. E aí vão os dois peões, né? Tá dando 6.5 ali. Então essa era a ideia. E eu já coloquei essa posição no chess.com. E ele dá brilhante para esse. E depois que toma, ele dá brilhante para esse também. Eu interpreto assim, que como ele está vendo que... Bom, ele não tirou a torre, está sacrificando, então ele já tende a dar esse brilhante, né, quando você está sacrificando conscientemente aí uma peça. E aqui é parte da mesma ideia, por isso que ele dá brilhante de novo. E depois que aceita, eu seguindo a análise lá, eu vi que ele dava brilhante também para esse lance que eu queria jogar, que é sacrificando mais material. E depois que vem para cá, C7, aliás B7 melhor, porque se vem para cá, C7. E os peões sozinhos ganham da torre, né? Depois de bispo toma, peão toma, torre B4. Eu joguei bispo D5, tirei, podia jogar C7 também, mas esse aqui é mais preciso. E quando vem esse eu tomo, avanço, defendo e avanço o outro. E aqui o Carlos Alessandro abandonou. Então foi muito posicional. Na simultânea é importante ter alguma complicação, né? Porque senão o jogo fica mais tranquilo para quem está jogando a simultânea se for para o campo posicional, porque tem que calcular menos. Essa é a dica que eu dou para quem for participar nas próximas, né? E repetindo aí, se você quer jogar esse tipo de treinamento, jogar uma simultânea e na mesma semana jogar um torneio com adversários de forças variadas, e esse torneio é no ritmo 7+5, não é um blitz muito corrido, e você pode ganhar a sua vaga aí para a simultânea, que vai ser na próxima quarta-feira. Então é isso, até o próximo vídeo da série Simultâneas Comentadas. Até lá, valeu!